As críticas à política fiscal do governo ganharam força nas últimas semanas, no momento em que se tenta aprovar no Congresso a prorrogação da CPMF. Os críticos dizem que a carga tributária não pode cair porque as despesas federais crescem quase 10% ao ano, enquanto que os serviços básicos permanecem insuficientes e de má qualidade. Alguns estados conseguiram ser mais eficientes com menos funcionários, fazendo um choque de gestão. O presidente Lula disse que choque de gestão é contratar, não demitir. Para discutir esse assunto, nós convidamos o economista Cláudio Porto, diretor da empresa de gestão Macroplan, que está aqui em Brasília, e o economista Fábio Giambiage, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que está nos nossos estúdios do Rio de Janeiro. Eu começo aqui com o Cláudio. Cláudio, onde é que está o nó da ineficiência na gestão da máquina pública aqui no Brasil? Em um modelo de gestão ultrapassado. Ultrapassado é um modelo que foi eficiente no tempo que se dependia muito do Estado, há uns 50 anos atrás, e este modelo não só ainda é ultrapassado por conta de rigidezes de natureza legal, mas também pela acumulação de uma série de práticas que são absolutamente condenáveis do ponto de vista e criticáveis do ponto de vista do que se chama hoje dos bons princípios de uma nova gestão pública. Por exemplo, a questão do aparelhamento das máquinas de Estado, a excessiva presença do jogo político dentro da gestão e a execução das políticas públicas. E aí o uso de métodos e procedimentos que há muito tempo estão defasados e ultrapassados no trato da questão dos processos públicos. Então, esse é o elemento principal, ou seja, um baixo grau de profissionalização da gestão de sistemas de serviços que são tão complexos quanto os serviços públicos e tão custosos. Fábio, você concorda? Qual é o seu diagnóstico e o que fazer para, enfim, mudar esse quadro, para profissionalizar essa máquina pública? Por onde começar? Concordo plenamente com o Cláudio. Eu apenas queria complementar o que ele falou, colocando alguns números para análise do telespectador. Basicamente, do que a gente está falando no governo federal? Nós estamos falando de uma despesa primária, ou seja, aquela que se tem tirando a despesa de juros, este ano prevista em aproximadamente 22% do PIB. Como é que se decompõe essa despesa entre as 4 grandes rubricas? Quais são? Importantíssimo, porque em geral a pessoa pode tender a acreditar que basicamente o gasto do governo é com pessoal. O que se gasta com pessoal é uma parte do que se gasta com o conjunto. Basicamente, esses 22% do PIB se dividem da seguinte forma: aproximadamente 5% do PIB é despesas com pessoal, em torno de 7% do PIB e despesas com aposentadorias e pensões do INSS, em torno de 4% do PIB com transferências a estados e municípios e 6% do PIB com aquilo que genericamente se chama de OCC, outras despesas de custeio e capital, C de custeio, C de capital. Muito bem, então vamos por partes. No caso da despesa com pessoal, temos a figura da estabilidade no emprego, o governo não pode demitir gente no governo federal, e, além disso, metade, mais ou menos, dessa despesa é de aposentados. Não dá para reduzir despesas com aposentados, porque tem que continuar a ser pagos. Despesas com aposentadorias também do INSS têm que ser honradas. Transferências a estados e municípios são parte inerente ao equilíbrio federativo, então sobram 6% do PIB. O problema é o seguinte: a pessoa pode achar, bom, 6% do PIB dá para poupar bastante com uma boa gestão. E, de fato, há como ter melhorias nesse campo. Só que quando a gente começa a pensar nos elementos rígidos do orçamento, vamos lá, 1,5% do PIB desses 6% é despesas com saúde, que é rígida pela Constituição, estão atreladas ao próprio PIB. 0,6%, 0,7% do PIB são de seguro-desemprego, está na própria Constituição. 0,5% do PIB são despesas assistenciais com os chamados LOAS. Ninguém é doido de, além do que seria absurdo socialmente,
modificar, reduzir esses valores. Então, o que sobra, não vou entrar aqui nos detalhes, mas o que sobra, quando se tiram aqueles elementos que são rígidos e mais aqueles que política ou economicamente é importante manter ou até mesmo aumentar, como por exemplo o investimento público, sobra 1% do PIB de despesas correntes. Só que com isso se tem que fazer o governo funcionar, ou seja, é nisso que se concentram as demandas de todos os ministérios por mais despesas e também de estados e municípios para fazer convênios, etc., que em parte são associados a investimento, mas tem também uma contrapartida importante de despesas correntes. O que eu quero, em resumo, concluir com isso tudo é o seguinte: gestão é importante, mas volta ao meu velho cavalinho de batalha. Sem reformas, em particular ligadas aos princípios e parâmetros que vão definir as regras de aposentadoria nos próximos 20 ou 25 anos, o espaço de melhoria das contas públicas é restrito, tirando a parcela de juros que, felizmente, acredito que já está diminuindo e irá diminuir nos próximos 10, 20 anos, seja pela queda dos juros, que deverá continuar no futuro, seja pela redução da relação dívida-PIB, que ao longo do tempo vai ensejando progressivas reduções na despesa de juros. Então, aproveitando que o Fábio falou, Cláudio, quer dizer, a saída então seria completar as reformas? Eu não tenho dúvida de que as reformas, especialmente o caso da Previdência, é absolutamente necessário, é uma questão de tempo acontecer para melhorar o perfil do gasto público. Uhum. No entanto, o que eu vejo é o seguinte: vamos pegar um caso que o Fábio mencionou, 1% do PIB se gastamos com saúde, inclusive poderia ser mais. Uhum. No entanto, esse 1,5% do PIB, né, que o governo federal gasta com a saúde, o SUS, etc.,